Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui começar Provérbios, capítulo 25. E esse provérbio, ele também faz parte dos provérbios de Salomão. Nós temos falado sobre os provérbios já desde o início, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E aí, a gente chegou já agora em Provérbios, capítulo 25. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão chegando aí. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia e a destacar alguns pontos importantes que tem nesse provérbio, tá? Então, nós terminamos ontem aquela série de 30 provérbios dos sábios, né? Alguns vão dizer que aqueles provérbios dos sábios eram provérbios também de Salomão, baseado no verso 1 do capítulo 25. O que eu entendo é que aqueles provérbios também, não que eles eram de Salomão, mas que eles também foram transcritos, né? Então aqui está escrito assim, no verso 1, também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. E aí nós vamos ver quais são os provérbios que foram transcritos, né? Os provérbios de Salomão que foram transcritos pelos escribas, né? Que estavam ao serviço do rei Ezequias, rei de Judá, descendente de Salomão, de Davi também. A glória de Deus é encobrir ou esconder as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também é o coração dos reis, é insondável. Ou seja, você não sabe qual a decisão que ele vai tomar. Aqui no provérbio 4, deixa eu só ajustar aqui para não ficar isso. Tire a escória da prata, olha que relação. Tire a escória da prata, porque a prata in natura ela está suja, né? Então você tem que queimar para purificar a prata. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives, algo útil, lindo, né? A mesma coisa ele compara a escória com o ímpio e a prata com o rei. E ele fala, tire o ímpio da presença do rei, ou seja, tire a escória da prata, e o seu trono, é um vaso, né, se firmará na justiça. Então, o rei que está acompanhado de ímpios, como é o caso de vários reis que você vai ver em Israel, ele se torna um rei mau e o seu trono não está firmado na justiça, né? É o caso do rei Acabe, por exemplo, um dos famosos aí. Não se glorie na presença do rei, ou seja, não se exalte, né, diante das pessoas grandes e poderosas. Nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor que lhe digam, suba para cá, ou seja, você não estava no lugar alto e agora eles te convidam a subir para um lugar alto, do que ser humilhado diante do príncipe. Então, quando você estiver diante de pessoas poderosas, não tenta ser exibido, não. Deixa que as pessoas te elevem, né? É aquela ideia de que se você se exaltar, você vai correr o risco de ser humilhado. E é melhor... Jesus faz uma comparação assim também, né? Você não procurar os primeiros lugares, as primeiras cadeiras. Porque pode acontecer de ter alguém mais importante do que você, e aí a pessoa vai chegar e falar assim, olha, esse lugar está reservado. E aí você vai ficar com vergonha. É melhor você ficar nos últimos lugares, e aí a pessoa fala, não, que isso? Vem para cá, vem para frente, né? Então a ideia é essa. A respeito do que seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. É para você não ser precipitado no seu julgamento, né? Jesus também fala algo assim. Ele fala, primeiro, se o teu irmão tem algo contra ti, vá diante dele, defenda a sua causa diretamente com o seu próximo. Vá você e ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não te ouvir, aí você leva 2 ou 3 testemunhas, e aí, enfim, se a pessoa não ouvir ainda assim, aí vai levar à igreja. Isso indica que 2 ou 3 pessoas não é igreja, né? Claro. Então leva à igreja. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, olha aí a relação ouro e prata, coisas preciosas.
Então essa comparação, como uma maçãs de ouro em bandeja de prata é um enfeite muito valioso, né? Assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, não tem nada melhor do que uma palavra dita na hora certa, né? Quantas pessoas dizem assim, rapaz, eu estava prestes a fazer uma besteira, e aí fulano chegou e falou isso comigo, graças a Deus, salvou minha vida, né? Que isso, é uma palavra dita a seu tempo. Que Deus possa colocar em nossa boca palavras ditas ao tempo certo. A palavra certa no momento certo, né? Porque existem circunstâncias em que a pessoa tem a palavra certa, mas no momento errado, do jeito errado, né? Perto de pessoas erradas. Então existe não só o que se fala, mas como se fala, né? Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa palavra. Como pendentes e joias de ouro puro, coisa preciosa, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Então, a repreensão dada por um sábio, ela é importante para um ouvinte atento, porque tem pessoas que desprezam a repreensão, são tolos, né? Porque um sábio, quando ele repreende, a intenção dele é fazer você ser melhor ainda do que você era. E aí, é como pendentes e joias de ouro puro. É como coisas preciosas, né? Que vai enfeitar a sua vida. O que são pendentes? São brincos, né? Pulseiras e joias de ouro puro. E aí a repreensão ela vai enfeitar você. Depois daquela repreensão você vai se tornar uma pessoa mais bela. Como o frescor da neve no tempo da colheita, que não vai deixar quem está fazendo a colheita ficar suado, né? Vai ficar fresco. Assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. E aqui ele está pegando, obviamente, no sentido literal de um mensageiro que você envia e pode confiar nele, que ele é fiel, as palavras vão ser ditas corretamente, etc. Mas também eu imagino que isso aqui está relacionado também com nós, que somos mensageiros de Deus, né? Cada crente, cada cristão é um mensageiro, que deve ser um mensageiro fiel. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, você olha para o céu e você fala assim, olha, vai chover. E é aquela nuvem fechada, parece que vai chover mesmo, mas não traz chuva. Ou seja, te enganou. Assim é aquele que se gaba dos presentes que não deu, né? Pessoas que saem falando de coisas que fez para os outros e tal, mas não fez nada disso. É nuvem sem água, né? Pedro vai falar sobre isso também. Os falsos mestres são muito assim, eles se gabam de coisas que nunca fizeram. Com paciência, olha a importância da paciência, se convence um príncipe. Então, olha a capacidade da paciência em convencer um príncipe, porque o príncipe tem o poder, mas se você convencer o príncipe, aquele poder vai ser usado a seu favor. Então, com paciência se convence um príncipe, e a língua branda, mansa, né? Serena, sábia também, quebra os ossos, ou seja, quebra coisas duras, posicionamentos endurecidos, enrijecidos, tá? Você encontrou mel? Ah, é uma delícia o mel, né? Pois é, coma apenas o suficiente. Isso aqui está nos ensinando a ser moderados em todas as coisas. A Bíblia fala isso o tempo todo, porque o excesso do mel também faz mal, né? Não é porque ele é gostoso e porque é uma coisa rara naquele tempo que você vai se lambuzar. Então, encontrou mel, coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Você vai ter aqui um próximo verso que está meio relacionado com isso. Não seja frequente na casa do seu próximo. Assim, o que quer dizer isso? Você não ficar indo todos os dias na casa da pessoa, né? Imagina, você gosta muito de alguém, por exemplo, o seu vizinho. Se você vai lá de vez em quando, ele vai te receber com prazer, mas se você vai lá todo dia de manhã e fica de tarde, e fica de noite, a pessoa tem que literalmente virar para você e perguntar, você vai trazer o pijama para você dormir aqui? Então, quer dizer, vai chegar uma hora que o que a Bíblia diz? Não seja frequente, esse frequente é ser frequente demais, como se fosse um morador daquela casa, para que ele não se canse de você e passe... não se canse de você e passe a detestá-lo, né? Martelo e espada e flecha aguda. Acabei de ler a mensagem do irmão aí, viu, irmão? Amém.
Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Olha só, uma pessoa que levanta falso testemunho contra o seu próximo, ele vai ser o quê? Destruidor. Martelo, espada e flecha aguda. Como dente quebrado, é horrível um dente quebrado. Imagina você aí, um seu dente quebrado, que dor que é, né? E pé sem firmeza, tenta levantar e seu pé está quebrado. Assim é a confiança numa pessoa desleal em tempos de angústia. Ou seja, é uma coisa terrível, né? Nós precisamos saber quem são as pessoas leais, tá? Tem pessoas que usam distorcidamente aquele texto que diz assim: maldito é o homem que confia no homem, nós não podemos confiar em ninguém. Não é isso que está escrito, não. Maldito é o homem que confia em si mesmo. O homem que confia no homem ali é a pessoa que confia em si mesmo. Tanto que o verso diz: e tem no seu próprio braço a sua força. Ou seja, ele não deveria confiar nele mesmo, mas confiar no Senhor. Essa aqui é a ideia, tá? Como quem se despe, ou se tira sua roupa num dia de frio, aqui passamos um período de frio esses dias, é terrível, né? Quando você vai para a hora de tomar banho, tem que tirar a roupa e você fica todo encolhido ali. Como quem se despe num dia frio, e como vinagre sobre feridas, ou seja, é algo horrível também, joga vinagre no seu machucado um dia que você vai ver do que Salomão está dizendo. Assim, deixa a câmera voltar. Assim é o que entoa canções para quem está aflito. Ou seja, quem está aflito não tem que eu ficar cantando musiquinha para ele, isso vai irritar, né, na prática. Tiago capítulo 5, estou aqui no capítulo 5 de Tiago, vai explicar sobre isso. Ele fala, olha, verso 13, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores, né? Ou seja, se a pessoa está sofrendo ou está doente, faça oração. Agora, o louvor é para quem está com o coração alegre. Se você ficar cantando música, vai parecer uma zombaria, né? Assim é aquele que entoa canções para quem está aflito. É como alguém que tira a roupa no dia de frio ou que joga vinagre em cima da ferida. Tá? Ao invés de ser algo bom, vai ser o contrário. Esse provérbio Paulo vai citar em Romanos 12. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Deixa eu pegar esse texto, porque Paulo vai citar isso aqui de uma forma maravilhosa. E aí ele continua falando aqui, ó, Salomão vai continuar dizendo o seguinte: porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Olha, se o teu inimigo tem fome, dá comida para ele. Ele é seu inimigo, bom, você não é inimigo dele. Se ele tiver sede, dá de beber. Você está pagando o mal dele com o bem. Assim você amontoa brasas vivas, ele vai sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. É o que Paulo fala aqui em Romanos 12, verso 20, né? Você vê que no verso 19, ele fala assim: meus amados, não façam justiça com as próprias... primeiro, olha que coisa, eu vou ler desde o verso 17, apesar que não é provérbio, mas o contexto é muito lindo. Romanos 12, 17. Não pague ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ou seja, não é você que é inimigo, a pessoa que se tornou inimigo sua, mas você não é inimigo dele. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, aqui Paulo está citando esse provérbio que nós estamos lendo, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, uma certeza nós temos: o bem vence o mal. Quando você faz isso, você está praticando o amor, e aí você vai fazer com que o Senhor venha te recompensar, né? O Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva. Deixa eu colocar assim para ficar alinhadinho. E a língua que espalha calúnias traz um rosto irado. O que é o vento norte?
Quando você olha o vento norte, você vai saber que ele vai, ó, ventou, você sabe que vai chover, certo? Agora, quando a pessoa espalha calúnias, ela vai trazer um semblante, né? O semblante dela com raiva, porque a calúnia, ela não é contar um fato, a calúnia é inventar alguma coisa contra alguém. E geralmente quem inventa alguma coisa, ela está com raiva dessa pessoa. Por isso que ele fala isso. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Isso aqui está relacionado com alguns textos que ele já tinha falado para o filho dele, né? Para escolher uma esposa. Por exemplo, 21:9 aqui, ó. 21:9. É o mesmo versículo, olha. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. No capítulo 19:13, ele tinha falado algo assim também. Olha aí, ó. Provérbio 19:13. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma mulher briguenta é como uma goteira que não para. Porém, no próximo verso, que é o verso 14, ele fala: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Tá vendo? Então, ele está orientando ali para que o filho dele venha escolher uma boa mulher, né? Isso aí é fácil de observar durante o namoro, embora muitas pessoas não fazem isso, né? Como água fria, água para quem tem sede, é a melhor coisa do mundo, né? Assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada, ou a fonte foi contaminada, né? E manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. E o que é o justo que cede ao ímpio? Existem pessoas que elas vão contra o seu princípio, e aí elas dizem, mas se a gente não ceder um pouquinho também, a gente não vai conseguir fazer nada em relação, por exemplo, ao ministério, né? E aí quando ele faz isso, ele está sendo o quê? Um manancial contaminado. Não mais um rio de água viva, porque a água viva não pode estar contaminada, né? Comer muito mel não é bom. Você lembra que ele tinha acabado de falar aqui, né? Encontrou mel no verso 16, né? Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitar. No verso 16. Agora ele fala no verso 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Você vai ver isso daqui 2 provérbios. No provérbio 27, fala assim, ó, no verso 2. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Então, quer dizer, se você está se louvando, eu sou, sei lá, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é louvor. O louvor ele vem de outro, né? Então deixe que outros te louvem, não sua própria boca, um estranho, uma outra pessoa, e não você mesmo. Por isso que ele fala aqui sobre isso, né? Procurar a própria honra não é honra. Então, ser elogiado é bom. Então, comer mel é bom, né? Mas não muito mel. E aí, quando você começa aí nós temos uma geração hoje que gosta muito disso, né? De procurar a própria honra. É a geração dos like, né? A pessoa gosta demais do like e acha que o like vai ser o vai mudar a vida dele. Ele fica viciado nisso e há um sistema aí de aprisionamento mental das pessoas, tá? Em cima disso. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, não tem proteção, tá? Assim é aquele que não tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é a capacidade da pessoa dominar a própria ira e não fazer besteira. E depois falar assim, poxa vida, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, pois é. Então essa pessoa é uma cidade derrubada, é uma cidade que não tem muralhas. É uma pessoa que é uma cidade que o inimigo entra fácil na vida dela. Percebe? Assim é aquela pessoa que não tem domínio próprio. Então que nós vamos orar e pedir a Deus, né, para que o fruto do Espírito, que também tem o domínio próprio ali, como em algumas traduções está escrito temperança, né? Isso é a capacidade da pessoa ter domínio das suas paixões. E aí
Inclusive, uma delas é a própria ira também, né? Não ser iracundo, não ser uma pessoa que ira com facilidade e acaba fazendo besteira. Meus irmãos, amanhã, se Deus quiser, a gente continua a falar acerca do tolo, aqui é o título, né? E a gente vai falar sobre isso no capítulo 26. Também vai falar um pouco sobre o preguiçoso, aqui, e outros provérbios que vai continuar no capítulo 27, 28 e 29. No capítulo 30, aí encerra os provérbios de Salomão. Capítulo 30, a gente fala sobre as palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. E o 31, as palavras do rei Lemuel, de Massá, né? Que a mãe dele lhe ensinou. E a gente termina provérbios, né? Então amanhã a gente volta aqui no capítulo 26, tá bom? Eles estão gravados aqui no nosso Instagram, tá, irmãos? Então, se você procurar aí, na nossa página tem desde do primeiro capítulo vai ficar até o final. E depois eu vou subir eles para o canal Devocional Bíblico Online lá no YouTube, tá? Então, no Devocional Bíblico Online já tem vários devocionais e todo esse provérbio vai para lá também, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.